E linkando com isso, eu falei sobre aquilo de você enxergar a perfeição no seu corpo, enxergar características suas semelhantes à natureza. A gente acha a natureza tão perfeita, né? Mas aí a gente tem umas características que são semelhantes no nosso corpo e a gente acha que é imperfeito, que é um defeito. Vai entender. Conselhos que toda mulher entre 13 a 25 anos precisa escutar. Sinceramente, eu não sei por que eu tenho tanta coisa pra falar. Não sei se é porque eu já passei por várias experiências, mas sempre que eu tô elaborando o roteiro desses vídeos, eu consigo, assim, colocar conselhos. Eu consigo elaborar um roteiro que eu vou conectando a pontos e eu penso, caramba, realmente toda mulher precisa escutar isso. No primeiro vídeo eu percebi que eu foquei muito em perspectiva de futuro, ciclo de amigos, amizades, opiniões dos outros, e nesse vídeo eu quero focar mais na autoestima. No momento tenho 20 anos. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Mari e aqui neste canal eu trago temas de autoestima, desenvolvimento pessoal. Quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a entrar em conflito com a minha aparência, porque eu comecei a querer fazer várias mudanças. Eu queria ficar ruiva, eu queria fazer uma cirurgia, eu queria mudar certas características minhas e eu comecei a seguir a seguinte linha de raciocínio. Eu quero mudar pra me agradar. E eu não quero agradar os outros. Se eu vou fazer essa cirurgia, é porque é pra eu me sentir bem, não para as pessoas ao meu redor se sentirem bem. É aquela história de eu não tô fazendo isso pelos outros, eu tô fazendo isso por mim. Só que eu parei pra analisar e pra refletir. Será que eu realmente quero fazer essas mudanças que podem ser irreversíveis no meu corpo porque eu quero, ou porque as minhas referências estão me impulsionando a fazer isso? Eu percebi que eu seguia no meu Instagram muitas pessoas que tinham feito essa cirurgia, que tinham essa cor de cabelo, que tinham, sei lá, essa determinada característica. E eu não sei, por uma coisa inconsciente, eu comecei a me modelar e a querer fazer isso que essas outras pessoas estavam fazendo. Mas é porque eu estava tendo muito contato com elas. Eu escutei uma pessoa muito sábia dizendo: se você quer ter amor próprio por você, se você quer aumentar a sua autoestima, comece primeiro admirando pessoas que têm características semelhantes às suas. E aí eu comecei a pensar sobre as minhas características naturais. Cabelo preto, o formato do meu corpo, a cor dos meus olhos. Cara, quantas pessoas no meu Instagram, quantos filmes, quantas pessoas que têm essas características eu admiro. E eu percebi que a maioria das pessoas que eu admirava, a maioria das mulheres que eu achava bonitonas e tal, eram loiras, eram ruivas, tinham feito tal cirurgia, sei lá, lipo, LED, rinoplastia. E por eu estar tendo tanto contato com essas pessoas, eu quis me modelar nelas. Logo, eu estava querendo tirar características naturais minhas. Eu tenho muito medo de fazer uma coisa no meu corpo que eu nunca mais posso mexer, como por exemplo tatuagem, cirurgias, esse tipo de coisa. Então eu pensei, eu vou fazer um teste pra ver se é algo que eu realmente quero mudar no meu corpo ou se são as minhas referências que estão me influenciando. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a seguir pessoas no meu Instagram que tinham características físicas semelhantes às minhas, que tinham cabelo preto. Comecei a buscar atrizes que tinham características semelhantes às minhas pra eu assistir séries. E não é que as coisas começaram a mudar? Sério, isso é incrível. Eu vou falar algumas que eu comecei a seguir. É mais, no caso, porque eu já admirava, mas hoje em dia eu admiro ainda mais. Sandra Bullock, Anne Hathaway, comecei a seguir Kim Kardashian, Megan Fox. Se você jogar no Google, por exemplo, atriz, cor, cabelo tal, atriz com característica tal, você vai encontrar. E hoje em dia eu não tenho nenhuma vontade de pintar meu cabelo. Uma coisa que aconteceu muito também era que eu queria ter a cor dos meus olhos de outra cor. Eu queria que meus olhos fossem esverdeados, azulados. Mas a partir do momento que eu comecei a admirar pessoas que tinham características semelhantes às minhas, eu comecei a me sentir inclusa, sabe? Amada. Existem pessoas que têm esse certo tipo de beleza que eu tenho. E eu não sei se você é loira, se você é ruiva, se você tem cabelo tal, cabelo de outra forma. Mas se você realmente quer fazer uma mudança no seu corpo, que pode ser permanente, eu recomendo que você faça esse exercício antes pra você ver se não são as suas referências que estão te influenciando. Não estou dizendo também que eu não acompanho pessoas, sei lá, loiras e diferentes de mim. Não é isso, mas eu comecei a dar foco em pessoas com características semelhantes a mim. É muito louco como que o seu amor próprio, ele aumenta num nível absurdo. Porque você vê aquela pessoa, você vê coisas incríveis que ela fez,
você vê, enfim, o trabalho dela e você percebe que vocês têm características semelhantes. Eu não quero mais mudar certas coisas em mim. Obviamente, eu estou em constante processo de querer cada vez mais melhorar minha alimentação, ter o corpo que eu quero, mas isso é uma coisa que vai me fazer bem, sabe? Eu tenho certeza que se eu tivesse ficado ruiva porque eu achava que era pra me agradar, no longo prazo eu poderia me arrepender, eu poderia perceber que na verdade eu não gostava daquilo. Uma coisa que me acontecia muito também quando eu estava insatisfeita com a minha aparência física era ficar falando sobre os meus defeitos. Eu acabava de conhecer uma pessoa e eu já saía contando pra essa pessoa todos os meus defeitos. Ah, não repara na minha unha mal feita, tá? Não tive tempo. Ah, não repara na minha roupa, tá? Eu coloquei qualquer coisa. Ah, não repara no meu cabelo que, não, nem tive tempo de lavar. Ah, não repara no meu nariz, não repara nos meus poros. Pra que você tá falando dos seus defeitos pra uma pessoa que você acabou de conhecer? Ou pra, sei lá, qualquer pessoa. Não é como se falando esse defeito você fosse resolvê-lo. Pelo contrário, você aumenta o foco. Eu te garanto que aquela pessoa nem sabia desse seu defeito, mas por você ter falado, ela vai começar sim a reparar. Você se menospreza quando você fala dessas suas características pra qualquer pessoa que você encontra, seja ela íntima ou não. Ainda bem que eu não fiz isso muitas vezes na minha vida. Foi só no início, até eu tomar consciência de que falar sobre um defeito da minha aparência física não vai resolver o problema. Mas eu acredito que as pessoas que vivem falando sobre essas características logo de início é porque são extremamente inseguras. E verbalizar isso com a outra pessoa é uma forma dela se sentir um pouco menos insegura. Você pode fazer aquilo que eu falei no primeiro tópico de tentar enxergar isso como uma beleza em você. E se você perceber que é algo que você realmente não gosta, mas porque você não gosta, no futuro você pode mudar sim. Você é livre pra você fazer o que você quiser. Isso que eu vou te falar agora eu não tinha nem anotado pra conversar nesse vídeo, mas às vezes eu acho que a gente dá atenção a tantas coisas pequenas, sabe? Por exemplo, todo mundo tem estria. E, ai, não tem estria, Mari, tá bom, você é abençoada que não tem. E um dia desses eu estava assistindo, não lembro o que, mas aí essa pessoa, ela comparou certos defeitos do corpo humano com características da natureza. Eu comecei a pensar, caramba, eu tenho características da natureza no meu corpo. Não quer dizer que eu não queira, por exemplo, me livrar das estrias. Mas hoje em dia é uma coisa que eu estou mais confortável em viver com. Eu vou até ver se eu encontro algumas imagens pra deixar aqui passando de certas características. É muito semelhante à natureza. Eu comecei a pensar no quanto isso é, sabe, fenomenal. Antes eu saía de saia e às vezes aparecia uma estria do meu corpo e eu ficava tentando tampar. Mas hoje em dia, se tá aparecendo uma gordurinha, uma estria, sei lá, alguma coisa, eu não ligo. E se me vem aquela vontade de querer me esconder, de querer, tipo, tampar ou de me sentir insegura, insatisfeita, eu logo lembro disso. É uma característica minha semelhante à natureza. É tipo um dedinho, sabe? Um toque de Deus no meu corpo. E novamente, pensar dessa forma me ajudou a ter uma maior autoestima. Porque assim, o seu corpo, ele é perfeito. Se a gente for parar pra olhar de uma forma biologicamente falando, o nosso corpo é uma máquina, assim, incrível. Você está assistindo esse vídeo e o seu corpo, ele está fazendo milhares de processos que você talvez nunca vá ter conhecimento. Está digerindo a comida e você machucou alguma coisa e ele está fazendo o processo regenerativo. São milhares de coisas ao mesmo tempo. Só que nos dias atuais parece que, de um ponto de vista estético, o corpo é imperfeito, ou é feio, ou é uma coisa que você deve repudiar. Pare de se contentar com seu baixo desempenho. O seu corpo foi feito para fazer coisas extraordinárias. Você pode sim se tornar mais inteligente, você pode sim se tornar uma pessoa matinal, você pode sim aprender um idioma, você pode sim se adaptar a um novo comportamento. Existe uma coisa que se chama caminhos neurais. O seu cérebro, ele é como se fosse um plástico, não no sentido literal falando, mas no sentido didático. E se você quiser ter um novo comportamento, se você fizer as coisas certas, você pode sim criar esse novo hábito. Mas esse assunto eu falo mais em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas você precisa parar de se limitar, sabe? Ainda mais quando você é tão nova, você tem 13, sei lá, 17 anos, 20, e você já está se denominando de burra, lerda, lenta, sei lá o que. Cara,
Nossa, gente, eu no passado me denominava muito como lenta. As minhas amizades que eram maravilhosas, só que não, ficavam direto me denominando também como lerda. Ah, não, a Mariana é lerda demais, ela não entende. Ah, não, ela não aprende, tem que explicar mais vezes pra ela. E grande parte da minha vida, eu me autodenominei como uma pessoa lerda, eu me enxergava como uma pessoa lerda. Logo, as experiências que aconteciam ao meu redor confirmavam isso, porque era como eu me enxergava, era como a minha autoimagem estava. Só que depois que eu parei de ter contato com essas pessoas, e depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a querer me desenvolver como pessoa, eu percebi que, na verdade, eu não tinha nenhum diagnóstico dizendo que eu era realmente lerda. Era simplesmente uma coisa da minha cabeça. Então cuidado pra você não ficar caindo nas historinhas que você conta pra si mesma, porque essas historinhas podem estar te limitando a ter um potencial que você nem sabia que você tinha. Eu acho que eu já contei essa história no canal, que teve uma época que eu me denominava a palavra sedentária. Nossa, eu sou muito sedentária. Nossa, eu não posso subir um morro que eu já fico cansada. Mas depois de ver que realmente existem pessoas que eram muito ativas fisicamente, eu tirei completamente essa ideia da minha mente. E hoje em dia eu me considero uma pessoa zero sedentária, porque eu corro, eu faço musculação. Então isso não é uma palavra que eu tenho mais na minha vida. E ter me chamado por muito tempo de sedentária, de preguiçosa, de procrastinadora, me fez procrastinar, começar a me exercitar, me fez adiar esse bem-estar, me fez adiar esse cuidado com a minha saúde. Então pega um papelzinho ali, ó, vamos fazer esse exercício, presta atenção, pega um papel, pega seu celular, digita, anota. Quais características negativas eu estou acreditando que eu de fato tenho? Que eu me enxergo, sendo que eu não tenho um diagnóstico me comprovando isso. Às vezes você pode ter experiências passadas que comprovem que você é isso, mas você só teve essas experiências passadas porque você sempre se denominou dessa forma. Gente, eu tô com muito calor, tipo assim, não tá frio, mas sempre que eu começo a gravar eu fico com calor, eu não sei o que acontece. Educação é poder. Invista no seu aprendizado, busque conhecimento, seja na escola, na universidade ou por meio de experiências práticas. A educação é uma ferramenta poderosa para criar oportunidades. Eu acho que não há nada melhor do que você conversar com uma pessoa culta, você conversar com uma pessoa que entende das coisas, que tem propriedade no que ela fala, que entende das coisas que estão acontecendo, que tem interesse nas coisas do mundo. Isso é por meio dos conhecimentos que você adquire, aquela pessoa que fala bem, que enfim, é boa em alguma coisa e você vê ela fazendo isso. É maravilhoso ver pessoas inteligentes sendo inteligentes. Só que você conquista isso por meio da prática. Além de você querer ser bonita no externo, a gente precisa também ser bonita no interno. E o que isso significa? Basicamente, buscar estar sempre aprendendo alguma coisa, porque isso te gera oportunidades. Não estou dizendo que você precisa estudar 5, 10 horas por dia, mas é sobre você estar em constante aprendizado. Você não precisa estar sentada na cadeira de uma faculdade, de uma escola para estar aprendendo alguma coisa. Você pode aprender as coisas por meio da prática da sua vida, por meio das experiências que te acontecem, por meio de viagens que você faz, por meio de conversas que você tem, mas principalmente por meio de cursos que você faz. E se você está em busca de ter um ano mais produtivo, vim aqui te apresentar o Guia do Ano Produtivo. Lá você aprende a finalmente criar uma rotina diária, a construir bons hábitos, a eliminar maus hábitos. O link vai estar aqui na descrição. Mas lembre-se de estar sempre se tornando mais educada por meio das suas atitudes e por meio do que você está pensando. Você nunca vai se arrepender de buscar conhecimento por alguma coisa. Pelo contrário, certos tipos de conhecimento podem te salvar no futuro ou podem te fazer se destacar em uma conversa. Então assim, ande sempre com um livro, um Kindle, se interesse por coisas que você tem vontade de aprender e tenha constância nesse aprendizado para você nunca ficar para trás. Deixar ir pode ser tão valioso quanto receber. Deixar ir pode ser tão valioso quanto receber. Aprenda a dizer adeus, aprenda a encerrar ciclos, mas não somente a relacionamentos e pessoas, mas a ideias e a situações que não são mais saudáveis a você, ou a projetos que não fazem mais sentido, para que assim você consiga abrir espaço para novas oportunidades.
Ano passado, 2023, quando eu estava no meu intercâmbio em Vancouver, eu comecei a me dedicar em um projeto. Eu lembro que na época eu até comprei um curso caro, porque eu queria começar a realmente fazer dinheiro com aquilo que eu estava investindo. Só que na verdade eu não percebia que eu tinha uma outra mina de ouro na minha frente. Porque hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, parece que existem tantas oportunidades de fazer mais dinheiro, de conquistar alguma coisa, que você fica meio perdido das ideias. Por onde eu vou, qual caminho eu trilho, sabe? O que eu faço. E se você não se prende a uma ideia, pode ser que você acabe pulando de galho em galho e assim, nunca tendo resultado com uma ideia concreta, porque você não deu tempo suficiente para que essa ideia amadurecesse e te gerasse frutos. É igual uma árvore, você jogou a semente, você vai ter que cuidar por um bom tempo, vai ter que cuidar da terra, solo, adubar, e pode ser que a árvore está quase crescendo, ela tá quase dando um broto, mas por estar demorando tanto pra nascer alguma coisa, poxa, você colocou sua dedicação e seu esforço, tá demorando tanto, você desiste e vai pra uma outra coisa que parece ser melhor. Veja bem, eu acho que esse conselho, ele precisa ser aplicado com muita sabedoria. Aqui eu tô falando que você precisa deixar ir coisas que não fazem mais sentido a você, mas você precisa, assim, se pregar, se colar, segurar naquelas que você realmente acredita que vai dar certo no seu futuro. Mari, como eu sei se algo vai dar certo no futuro ou não? Eu não sei se essa teoria está 100% certa, mas ela sempre funcionou comigo. Quando eu escuto uma voz, não é bem uma voz, mas quando eu sinto no meu coração que alguma coisa vai realmente dar certo, quando eu genuinamente acredito que aquilo tem potencial, eu não paro. Agora, se eu tô fazendo alguma coisa e eu vejo que, na verdade, não faz sentido, não sei se deu pra entender, mas eu sinto que quando o meu coração tá dizendo pra continuar até o fim, é porque eu preciso continuar até o fim. Saiba avaliar quais coisas da sua rotina você precisa se agarrar e não soltar nunca, e quais são aquelas que podem ser até uma distração. Esse projeto que eu te falei que eu tinha começado ano passado em Vancouver, eu não dei continuidade, eu dei tipo um pause nele. Talvez no futuro eu volte, mas no momento, agora, eu estou querendo focar em outras coisas da minha carreira, porque eu sinto, e eu não vou me arrepender, que eu sinto que vão fazer sentido pra mim mais no futuro. Talvez em outro momento eu volte a colocar atenção naquele projeto, não tem problema, sabe? As coisas não são a ferro e fogo. Você pode sim mudar de ideia. Mas é aquilo de você entender o que vai ser realmente importante pra você colocar a sua atenção. Afinal, vamos lembrar que você ainda está nova, então você tem tempo sim pra se dedicar a algo que vai te dar resultados. Primeiro eu falei que as suas referências te influenciam para você buscar admirar pessoas que têm características semelhantes às suas, porque isso te ajuda muito com amor próprio, autoestima. Falar sobre os seus defeitos, exaltar os seus defeitos, não vai fazer com que eles vão embora. Pelo contrário, você estará colocando mais foco neles. Educação é poder, busque estar sempre aprendendo de alguma forma, e aprender não é somente estar sentada vendo uma aula, ou sentada na faculdade, sentada na escola, enfim. Você aprende de várias formas, basta que você tenha um olhar atento a isso. Falei pra você também parar de se contentar com seu baixo desempenho, o seu corpo foi feito pra fazer coisas extraordinárias. E linkando com isso, eu falei sobre aquilo de você enxergar a perfeição no seu corpo, enxergar características suas semelhantes à natureza. A gente acha a natureza tão perfeita, né? Mas aí a gente tem umas características que são semelhantes no nosso corpo e a gente acha que é imperfeito, que é um defeito. Vai entender. Falei que você precisa deixar ir certas coisas, que isso pode ser valioso para que você crie novas oportunidades, e que você também precisa se agarrar àquelas coisas que você realmente sente no fundo do seu coração que vai dar certo. Como último conselho, eu anotei aqui, não enxergue o fracasso como um fim e sim como um meio, mas esse vídeo tá muito longo e se você quiser saber mais sobre esse conselho, eu te recomendo adquirir o Guia do Ano Produtivo. Tem um capítulo específico onde eu falo somente sobre fracasso e sobre como lidar com ele e sobre uma nova perspectiva sobre esse assunto para que você pare de desistir das coisas, para que você pare de ter medo do fracasso, pare de ter medo da opinião dos outros. O link vai estar aqui na descrição, vale muito a pena você conferir. Lindas meninas e mulheres,
e homens, porque eu sei que vocês assistem meus vídeos também. Eu espero que esse vídeo tenha sido de fato produtivo a vocês. Se você quiser, eu posso trazer outros vídeos semelhantes a esse. Basta comentar aqui. E é isso, um beijo e até logo.